Sejam muito bem-vindos a essa viagem para o multiverso cultural. Hoje recebendo Ale Garcia, um ser humano que é difícil definir um único rótulo, mas como ele mesmo diz, ele é uma pessoa apaixonada por falar das coisas que gosta, afinal, ele é um produtor de narrativas. Com vocês, Ale Garcia. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. Eu já quero começar esse bate-papo falando para você pegar um caderno e uma caneta, porque quando eu escuto esse ser humano que está do meu lado falando, a primeira coisa que eu pensei, não, pera que vai começar a aula, eu preciso tomar nota de alguma coisa, pera, Isso, porque Diego. é assim, hoje eu tô aqui para conversar com a Ale Garcia, esse ser humano maravilhoso que, uma vez, inclusive, eu ouvi o Augusto Oliveira, do Lado Negro da Força, falando que quando a gente apresenta alguém, a gente acaba diminuindo o que a pessoa acha que ela é, assim. Então eu vou deixar para você falar sobre você, porque se eu fosse seguir o que eu coloquei na pauta aqui, eu falo, o Ale, ele é escritor, ele é criador de conteúdo, ele é palestrante, ele é apresentador, ele é publicitário. Eu tô olhando pro lado aqui para acabar não esquecendo nada. Ele é apresentador do Omelete. Em 2020, numa lista montada pela Forbes, ele tá lá entre os 20 criadores negros mais inovadores do país. E aí tem todos os projetos dele, que eu marquei uns aqui, mas eu acho que deve ter mais, porque eu tava olhando o Instagram, de repente ele tá parecendo que ele tá num set de filmagem em algum lugar, de repente ele tá dentro de um estúdio. É difícil acompanhar o que esse ser humano faz. Muito obrigado por aceitar esse convite, Ale. Obrigado demais, Diego. Obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui. Prazer estar falando aí, mas tu, cara, tu deu o currículo completo aí. O problema é se eu falar demais sobre mim, vou parecer um cara extremamente egocêntrico, né? Que inclusive na matéria que saiu hoje eu falei como é que você consegue concatenar tantas atividades assim. Não é por um egocentrismo, uma mania de querer fazer tudo. É traço de personalidade, cara. Isso é o que a gente fazia na versão infantil, de estar tocando um violão, chutando uma bola, assistindo uma série da TV, um desenho animado, fazendo um desenho. Agora eu faço tudo isso, isso vira atividade profissional, coisas que eu gosto, vão se amarrando. Então é isso, cara. E esses nomes, todas as nomenclaturas que tu trouxe aí, dessas atividades que eu venho desempenhando e conseguindo amarrar aí ao meu fazer principal, que eu considero que é falar de cultura negra, sabe? Usar a comunicação focada em cultura negra para potencializar e para inspirar as pessoas, assim. Então, se eu pudesse resumir tudo isso, eu diria, cara, eu sou um criador de narrativas. Se tu vai ver, eu tô criando narrativa ali em tudo que eu tô fazendo, né, cara? Nossa, eu gostei de criador de narrativa. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar, eu sou criador de narrativas. É Eu acho que isso. não, é a primeira vez que eu escuto. Gostei, diferente. Mas, Ale, o criador de narrativa, eu até marquei aqui no nosso tópico guia, na hora que eu marquei, fale de você, Ale Garcia, eu me senti o André Abujanra abrindo aqueles programas da cultura, falando Assim, qual que é o sentido da vida? provocações. É Quem é isso. você? Quem é você? Outro dia eu falei isso numa provocação, numa palestra, assim, da gente tentar se resumir o máximo possível, porque a gente tende a nos rotular a partir das atividades profissionais, né, cara? Mas eu sou Ale Uhum. Garcia, né? Eu gosto de, vamos pegar pelo nome, o âmago disso, e tem muito a ver, eu acho, com da onde você veio, que isso acaba refletindo em como você olha para a vida, como você analisa a vida a partir dali, assim. A minha formação, meu nascimento foi fundamental para minhas escolhas de vida a partir de então, porque eu nasci num bairro chamado Restinga, em Porto Alegre, que é uma periferia, a maior periferia de Porto Hum. Alegre. E quem assistiu Cidade de Deus, olha aí, já vamos entrar no cinema, vai se lembrar muito da constituição da Cidade de Deus, aquele bairro, aquela vila do Rio de Janeiro. A Restinga foi Uhum. muito feito assim, um bairro que foi feito nos anos 70, completamente às pressas, a Hum. partir da derrubada de matas e abertura de terrenos, para levar para longe do centro de Porto Alegre toda uma comunidade de pessoas pobres que vinham do interior, começavam a criar umas malocas ali em torno do centro. Aí a prefeitura pegou, não, vamos levar todo mundo para lá. Aí, através de um departamento chamado DEMAB, Departamento Municipal de Habitação,
criaram várias casinhas, todas iguais. A planta baixa do bairro eu tive acesso depois, assim, é fascinante. Um monte de casinhas iguais, divididas em unidades. Cada unidade tinha as casinhas, tinha a sua creche, a sua escola, um espaço arquitetônico para virarem os mercados também. E aí estava inaugurada a Restinga. E meus pais, recém-casados, vindo do interior, compraram uma casa prestação na Restinga. E a Restinga foi crescendo e se tornando um portento de poder, assim, de potência negra, principalmente. É o bairro que tem a maior escola de samba de Porto Alegre, que é o Estado-Maior da Restinga. Então, sinônimo de comunidade para mim é muito a Restinga, assim. Um bairro que se fortaleceu, que até em 89 tentou se emancipar para virar uma cidade, olha só. Até Que acho bom que não tenha, demais! eu até acho bom que não tenha conseguido, mas é um bairro muito ligado assim às lutas comunitárias, a uma visão de esquerda do mundo, de se ajudar, de fazer acontecer e de ser autossuficiente. É um bairro gigantesco hoje que tem tudo. Se você não quiser sair de lá, você não precisa, porque ele tem tudo, assim. Mas é um bairro que para mim tem muito esse fortalecimento comunitário e que serviu para forjar minha autoestima, porque apesar de ser um bairro pobre, as pessoas foram pouco a pouco construindo suas casas, mudando todos os projetos arquitetônicos, fazendo casa de 2 andares, acabando aquelas plantas originais e fazendo suas casas cada um com a sua cara, né? E criando Isso é comércios, negócios, interessante. entra demais, cara. Então, isso somado ao fato do meu pai trazer muito livro e disco para casa, porque olha só, ele trabalhava numa escola e podia trazer esse material, isso fortaleceu muito assim a minha visão de mundo, cara. Então eu tive a graça de crescer com uma autoestima muito elevada, ao contrário de várias pessoas negras que têm essa carga, essa mochila de dor, né? De tudo que você ao Sim. longo dos anos da sua vida você recebe de negatividade. Eu não. Eu cresci pensando, cara, a gente é foda demais, nós somos incríveis demais. Então, para mim, foi natural ir ao longo do caminho, alçando outros caminhos, indo para a faculdade, e sempre tendo em vista que a gente é muito grande, não ligando para o que falassem, para os atos racistas, etc. Sempre pensando, não, a gente é foda pra caramba. Mas agora você me pegou. Você atiçou minha curiosidade, porque você veio. Você teve um momento da sua vida que você colocou agora, que você fala dos livros e da música. Mas Exato. onde entrou o cinema? Porque tudo bem que tudo é arte, mas tipo, eu quero entender de onde que veio a narrativa do cinema dentro da sua narrativa de vida. Cara, eu acho que o cinema ele vem de uma maneira tão, entre aspas, misteriosa quanto a literatura. Embora a literatura tenha essa coisa de ter os livros em casa, mas o que acontece? Fui eu que me interessei a ir ler esses livros. Eu tinha um irmão, tenho um irmão, Hum, 5 anos mais velho, que não tem nenhuma relação com o livro, assim, nenhuma. E eu fui naturalmente pegando aqueles livros, lia os livros que o pai me trazia, na escola, na biblioteca, devorava todos aqueles da coleção Vagalume. Então, esse amor pela narrativa, pela história ficcional estava muito presente. Então, foi muito natural naquele primeiro momento ali, anos 80, tendo acesso só àquelas narrativas cinematográficas de televisão, eu começar a ver filme e me interessar também, tá? Uma outra forma de contar histórias, assim como o livro é, assim como os quadrinhos que eu lia bastante também eram. E aí, entra em casa um videocassete, pai compra um videocassete, aí você já ganha aquele bônus de trocentas locações lá, aquele acordo que a loja faz com a locadora, começa a pegar um monte de VHS na locadora, cara, aí a paixão se complementa de verdade, assim, mas num nível em que eu passo a ser o cara que vai pesquisar, descobrir quem assistir, não só consumir os blockbusters, aqueles que estão na prateleirona ali para destaque, né? Mas você vai ver que algumas coisas têm uma narrativa mais interessante, tem uns dramas mais profundos, coisas mais realistas, além do blockbuster de ação e de coisas inacreditáveis, sabe? Porque eu gosto muito do drama realista, do drama pequeno, de pessoas, hum. tanto em literatura quanto no cinema, cara, e em séries também, assim. Então foi essa natureza com que veio vindo as coisas. Aí, paralelo a essas duas coisas, a música. Ouvindo vinil direto, muito samba, muita black music, muito funk, muito soul. E essas paixões foram me construindo, cara. E essa parte da música influencia diretamente, e eu já vou puxar para um dos seus projetos, que é Drive Your Funk Soul. Yes. Traz essa influência de crescer ouvindo música é o que veio para agora ou não?
Total, total, vem muito disso, assim, cara, de entender a Ah, linha, né, que se dá entre da música diaspórica, né, como é que a África exporta os seus ritmos, suas sonoridades, suas referências, e em cada país isso recebe um acolhimento diferente, às vezes total. muito já decorrente de uma construção que a gente sabe que a América do Norte acaba fazendo, mas o Brasil também assume a sua própria identidade musical, né? Os seus Sim, afro-sambas, toda a sua musicalidade muito envolvida em ritmo, principalmente. Mas também muito a partir do que a diáspora gerou para os Estados Unidos. Mas enfim, independente disso, eu, como criança e adolescente, fui consumindo tudo que me caía, assim. Os interessante. sambistas, os funk dos anos 70 e 80, os primeiros brasileiros a fazer o charme, as versões de funk, etc. E aí, com muita paixão para isso. E os primeiros grandes gigantes, né, que foram lançando aqueles discos consagrados e que hoje estão nesse panteão dos grandes astros, Tim Maia, Cassiano, a Sandra de Sá, entre tantos outros, assim. Isso para mim é muito forte, eu sou apaixonado por música. E o podcast que eu lancei esse ano, Drive Your Funk Soul, é decorrência disso, de estar ouvindo direto, de ficar fazendo playlist, relembrar os vinis que eu ouvia na casa dos Hum. meus pais. É tudo isso. Eu também fiquei curioso sobre o quadrinho, que você falou que lia quadrinho. O que, que você lia na época? Cara, comecei lendo as coisas da Turma da Mônica, né? Até chegar à Boa, adolescência, boa. pegar todos aqueles quadrinhos ali na banca, trocar pelos quadrinhos de super-heróis. Aí que eu me deparei com Marvel, principalmente, com DC Comics também, mas aí que eu fui pegar realmente os primeiros gibis, assim, né? Que eram aqueles formatinhos pequenininhos e tal. Até mais tarde também começar a comprar alguns clássicos maiores, né? Umas HQs, né? E então foi assim, cara, lendo principalmente Turma da Mônica para depois migrar para os Boa. quadrinhos de super-herói. Não, Maurício de Souza é maravilhoso. Total. Mas, caramba, ó, eu já consegui extrair um projeto seu já, hein, ó. Um projeto já saiu aqui, ó. E eu quero entender como que começou o Negro da Semana. Nego da Porque, semana, cara. primeiro que o nome é maravilhoso. Tipo, o nome é maravilhoso, porque num primeiro momento, tipo, parece que tipo, tá, tipo, todas. Dá para entender o que é. Essa semana a gente vai falar de um negro ou uma negra. Dá para entender. Mas, ao mesmo tempo, parece que, tipo, tá, agora é diferente, não é o mesmo. Ou que essa semana tem que ser esse e não outro. É isso, é Dá para isso. trazer várias outras leituras em cima do nome. Eu achei fantástico. É o negro da semana, é aquela pessoa que a gente vai dar destaque naquela semana, assim. O podcast nasce com essa programação semanal, né? Eu gosto muito eu falo que é o tubarãozinho na minha canela, assim. Eu me dou um projeto e eu crio amarras e formas de eu mesmo não escapar de cumpri-lo. E o primeiro Hum, foi esse, tá? Eu vou contar uma história por semana. E aí, nessa semana, tem esse cumprimento de etapas. Eu tenho que descobrir de quem eu vou falar. Então, no começo do mês, já fazer uma programação para o mês ou vários meses à frente. Eu vou ter que fazer uma pesquisa, vou ter que produzir aquilo, vou ter que roteirizar, vou ter que gravar, editar e colocar no ar em uma semana e já pensar na outra, criar as artes e distribuir. Mas então o Negro da Semana, o nome já nasce com isso. Uma história simples por semana contada por mim de pessoas que eu gosto muito, que formaram a minha história e cuja história eu acho que tem pouco reconhecimento, ou às vezes tem bastante, mas às vezes não tem no Brasil, ou não tem o suficiente, enfim, eu quero trazer para contar em forma de podcast. E, mas voltando um pouco, né, ele nasce em 2018, cara. Eu tava ouvindo muito podcasts, e antes disso já, na adolescência, eu ouvi muita rádio. Eu gostava muito de rádio AM, das conversas ao vivo na madrugada, assim. Ficava um cara apresentando, tocava uma música de nossa, vez em bem quando, específico, né? específico. Ligava a gente na madrugada para falar, ao vivo, assim. Ficavam trovando, cara. Às vezes um papo divertido, às vezes um papo profundo, etc. Eu gostava demais. Como eu falei, eu gosto de histórias, né? De narrativas, de ouvir as pessoas contando essas histórias. Então o rádio sempre foi uma coisa que cara, isso é legal. Tanto que lá no começo, né, antes de fazer publicidade, eu me inscrevi para jornalismo, acabei mudando na última hora, mas se eu fosse para jornalismo, o rádio era uma coisa que eu ia tentar, assim. Então tinha essa paixão por rádio, cara. E aí em 2018 meu filho tava com. Eu tive um filho com 6 anos. Tava com 6 anos nesse momento, o João hoje tá com 10 anos. E eu comecei a pensar também, né? Eu era
trabalhava em agência publicitária, em Porto Alegre, diretor de criação. Porto Alegre é uma cidade muito grande, então eu estava com um certo reconhecimento lá através da publicidade e ouvindo podcasts e tal, e preocupado com as histórias que meu filho ia ouvir de pessoas como nós. Eu tava pesquisando alguma coisa, talvez pra alguma campanha também, procurando em sites e blogs histórias de pessoas negras. Eu comecei a me deparar com uma falta de qualidade nessas narrativas, assim. De encontrar uns blogs muito toscos, histórias de pessoas incríveis, de encontrar alguns parágrafos numa Wikipedia da vida, principalmente dos brasileiros. Porque as grandes personalidades negras americanas são muito bem tratadas, tem muito material vasto, digital, muito bem feito em muitos formatos. Até porque eles estão há muito tempo produzindo muita coisa de entretenimento. Vai ter muitos podcasts com essas pessoas e tal. Mas eu nem ouvi um podcast sobre uma pessoa assim me inspirar. Eu parti de um pressuposto simples, assim, caramba. Eu acho que o podcast é uma mídia bastante fácil de se espalhar, de potencializar as histórias que eu quero contar. Eu quero contar a história dessas pessoas que eu admiro demais, assim. E eu escrevia, tinha lançado o livro, eu pensei, eu vou fazer e juntar essas minhas expertises, né? A facilidade de escrever roteiro e num formato que consiga fazer sozinho. Naquele momento eu não quis entrar no YouTube porque eu pensei, eu preciso de um editor, vou precisar de uma estrutura de vídeo e câmera, etc. Vou fazer da forma mais fácil possível. Eu tava brincando já com programas de edição, de áudio. Eu pensei, cara, eu consigo fazer. E eu já me dei essa prova, assim, nego da semana, uma história por semana de alguém. Vou sempre intercalar nomes brasileiros com de outros países, homens, mulheres, LGBTs, vários gêneros diversos, para poder falar de diversas pessoas negras e poder mostrar essa diversidade de quem nós somos, né? Que negros não são todos iguais, não. Precisamos deixar isso bem claro, assim. Nossa, e aí, cara, isso é fundamental, isso é fundamental. Semanalmente eu escuto algum negro reclamar disso para mim, assim, de ouvir alguma coisa e falarem, pô, tá, mais uma vez a gente esbarrou em alguém, dar algum apelido ou chamar de alguma coisa, porque todo negro é igual em algum sentido. Isso é até em comportamento, em exemplo, em consciência racial. Um exemplo muito claro disso foi ano passado, cara, o Big Brother Brasil, que tinha o maior número de negros, 9 negros na casa, e as pessoas estavam tendo essa expectativa de que iam colocar vários negros conscientes racialmente, com discursos profundos, com atitudes honrosas, etc. Mas, cara, pessoas negras são pessoas têm atos diferentes, histórias diferentes, objetivos diferentes, vão se manifestar de diferentes maneiras. E aí acontece aquele processo de que doutrinar e explicar o beabá de uma coisa que deveria ser muito óbvia, né? Mas enfim, eu já falei bastante do Big Brother Brasil. Naquele momento lá, cara, eu tava lançando um monte de conteúdo, fazendo correlacionamentos entre a importância da representação imagética, de ter negros, mesmo num programa popular, sabe? As pessoas falam muito sobre isso. Não, mas, cara, que besteira. Por que ficar feliz com pessoas num programa populesco, de um canal aberto? Cara, porque a representação imagética da pessoa negra é fundamental para a nossa normalização. Ver pessoas negras de maneira normal, não é em destaque, não é nada. Só essa repetição, essas pessoas num programa de auditório, essas pessoas em famílias abastadas, em novelas, tudo isso normaliza para que quando vem uma novela, um filme, não precisa ficar dizendo, tá, a primeira novela com uma família negra rica. Não precisa disso, a gente quer normalizar. Repetir, ter tanta gente para eu não precisar mais fazer vídeo comemorando o número de indicados ao Oscar, ao Emmy, sabe? Eu quero normalização, é o que os negros querem também. Mas enfim, cara, lancei o podcast com essa premissa, assim, e muito rápido ele chamou mais atenção e fez um sucesso considerável muito mais rápido do que eu pensava, sabe? Nunca pensei naquele momento em, vou ser um criador de conteúdo, nada do tipo, assim. Eu tava fazendo como mais um daqueles hobbies que eu tenho. Em escrever um livro e outro e lançar uns contos em algumas coletâneas. Eu, cara, fazer esse podcast da semana aqui, né, trabalhando em agência todo dia, criando publicidade. Eu sempre tive essas válvulas de escape que nem são tanto válvulas de escape, mas são projetos criativos que eu vou fazendo para ver onde é que vai dar. E aí, o Nego da Semana eu lancei em 4 meses, chamou a atenção da mídia no centro do país, né? Eu morava em Porto Alegre ainda, já começou a sair em veículos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e eu fui convidado pelo YouPix para participar do Creators Boost, um programa de potencialização de criadores de conteúdo. E eu não vi esse potencial ainda de ligar o meu podcast com marcas, me relacionar com marcas e tal, mas ir para esse evento, passar uma semana no YouPix,
né, em São Paulo, foi fundamental para entender isso, cara, porque foi maravilhoso, assim, o tanto de relacionamento com marcas que eu tive ali dentro, que estavam dentro do evento, realmente, nessa uma semana de exercícios de entender como desenvolver ações de marca sem perder a identidade do que você cria, mas criando uma coisa com um propósito para um consumidor daquela marca que vai se identificar com o seu conteúdo, e também ao conversar com outros criadores lá, receber uns feedbacks muito legais, assim, cara, tu tá falando, criando uma plataforma de cultura negra. Eu acho que isso tem que ser multiplataforma, ir pro YouTube, tá no Twitter, tá no Instagram, porque você vai ter muitos entregáveis em vídeo, em áudio, em texto, etc. E vai poder entregar mais para as marcas. E ali eu comecei a entender isso. E comecei a participar de uns desafios que eram muito rápidos, cara. Como é que você cria aqui uma ação de Magazine Luiza com o Negro da Semana? Umas coisas muito malucas, assim. E eu fui conseguindo fazer aquilo, principalmente pelo meu know-how de publicitário. E as coisas foram acontecendo e foi demais, cara. E aí, nesse período em São Paulo, assinei com a Ralph Def, que era a maior network de podcasts, já saí de lá com um contrato de 1 ano com o Bradesco para lançar um projeto chamado Bravos, que daí o Negro da Semana mudava um pouquinho do formato para entrevistar pessoas negras incríveis todo mês, cara. Cara, aquilo lá foi uma maravilha, assim, tipo, eu vinha para São Paulo uma vez por mês para entrevistar Gilberto Gil, Sandra de Sá, Fiote, Margarete Menezes. Então cresceu num absurdo, assim, eu não tinha nenhum ano de podcasts, e estava ali com um dos maiores bancos do Brasil naquele momento, me falando, cara, tá no caminho certo. E aí foram acontecendo outras marcas. Eu assinei com uma agência de influenciadores, naquele primeiro momento foi a Loop. Fui pro YouTube, ouvi muito a dica das pessoas, assim, cara, você tem que ir pro YouTube. Daí eu fui, cara, eu gosto de falar de filme de séries. Tem que mostrar cena, vou pro YouTube. Comecei com isso depois, cara. E daí eu comecei a me entender como essa multiplataforma de cultura negra, assim, cara. Aí eu comecei a ter todos os entregáveis que eu tenho hoje, a conseguir fazer mais ações com marca, a começar a pensar meus próprios produtos também, entregáveis, né? Então isso para mim é muito importante e foi daí que tudo meio que começou, cara. Caraca, tipo, é isso. Quando eu falei que era aula, ainda bem que eu tô gravando, eu posso voltar e falar, tá, é assim. É aula isso. Mas, Ale, falando dessa coisa de produtor de narrativa, o que, ainda falando do Negro da Semana, qual que foi a narrativa que você produziu, a história que você contou no Negro da Semana que mais te tocou? Bah, cara, isso é muito difícil, cara, porque as histórias que eu conto ali, elas têm uma ligação muito pessoal comigo mesmo em várias instâncias. E até estranho não, mas assim, tem nomes que daqui a pouco não vão ser tão conhecidos ou insensados no Brasil, mas foram pessoas que felizmente eu pude acessar muito cedo, assim, sabe? Por exemplo, pra mim, cara, o sinônimo de música no mundo é o John Coltrane. O John Coltrane, ele é de um segmento considerado de elite, que é o jazz. Só que o jazz não é uma música de elite no seu nascimento, na sua constituição, na sua criação norte-americana. É uma música natural de pessoas negras, mesmo de situações financeiras mais baixas, que tocavam na escola, tinham aulas de instrumentos musicais de sopro, eram muito pobres, na maioria das vezes, tinham uma base musical muito constituída na igreja e encontravam no jazz essa forma de expressão musical da alma, assim, porque é um estilo musical muito próprio, né? Que vem ali também do blues, dos negros etuando seus cantos nas colheitas de algodão. Então isso é uma música da alma. Então quando esses músicos vão aprender seus instrumentos de sopro, ou não, piano, guitarra e etc. Mas o Joe Coltrane, esse grande saxofonista, é uma coisa natural, não é uma música de elite naquele momento. Inclusive é a saída para eles terem algum retorno financeiro, terem uma profissão, né? Porque ali num período tão duro ainda e de sectarização nos Estados Unidos, nos anos 50, um sul dos Estados Unidos extremamente racista, é o que vai dar destaque para essas pessoas negras, a tal ponto delas viajarem para estados sulistas, mesmo estados que ainda têm um sistema de apartheid, em que negros têm que ficar em hotéis de negros, almoçar em restaurantes de negros, mas é tão bom, é tão excelente o que eles fazem, que vão lá os brancos para assistirem eles tocando nos clubes de jazz. É disso que eu falo, cara, a excelência negra. É esse princípio que eu tenho em cima do conteúdo. Olha só, vou falar de gente tão foda, tão incrível, que você não pode dizer o contrário, sabe? Você pode não gostar por um elemento subjetivo.
não gosto do tom da voz dessa cantora, não gosto de quê. Mas agora você negar que há uma excelência incrível ali, isso você não pode. É esse meu ponto de partida. Perfeito. Eu falo muito disso porque quando os criadores negros começaram com a questão da sua presença nas redes sociais, se falou muito que nós éramos militantes, trazendo nossas dores, né, com empenho, com dor, com fúria, para sempre chegarmos depois. Mas quando eu entrei e comecei a criar conteúdo, analisei isso, analisei esse feedback que tinha sobre as pessoas e vi que isso é complicado de se manter, uma linguagem mais dura, mais incisiva. Ainda que em certos momentos ela precise existir, eu fiz muito comparativo com a comunicação publicitária. Nós não gostamos de levar o que a gente chama de um soco na cara de uma comunicação que é autoritária. Nos anos 90 tinha muito isso, né? Os comerciais, os outdoors que diziam beba isso, consuma isso, coma isso, sabe? Então é aquela linguagem autoritária, de interrupção de um comercial de TV que surge no meio de um filme, de uma novela na TV aberta, e a gente caminhou para uma comunicação que ela é de diálogo, que ela é de envolvimento, que nas redes sociais precisa ter pessoas dialogando e entregando mais coisas do que produto e serviço. Eu entendi que esse era um caminho de comunicação sobre cultura negra. Eu pensei assim, ó, eu vou falar de potência, de pessoas tão incríveis, de feitos tão maravilhosos, que ninguém vai poder contra-argumentar disso, é fato. Vou falar de fatos e a partir desses fatos dizer, olha o quão importante os negros são culturalmente para o mundo. Então sempre foi esse meu pressuposto. E tendo em vista que eu queria que as pessoas negras, principalmente, vissem todas essas pessoas e dissessem, caramba, isso é muito inspirador, isso é muito potente, é possível realizar isso, é possível ter em mente que eu posso chegar a esse lugar, né? Independente, às vezes, dos obstáculos que se tem, que são muitos na vida de todo mundo, mas assim como eu gosto de contar a história de, sei lá, de um Jair Oliveira, que tem uma família bem constituída, filho do Jair Rodrigues, tinha um cenário musical para se tornar o músico que ele é hoje, também vou contar a história de um cara como Sabotage, que era um criminoso e que pelo seu talento absurdo no hip hop se tornou um artista que pôde sair ali do crime e virar realmente aquele artista que ele é. Infelizmente a vida foi abreviada muito cedo, mas é importante contar isso e inspirar as pessoas, assim. Então é muito sobre isso, cara. Interessante, porque aí a gente chega no momento de hoje, que eu vejo muita discussão, Ale, sobre o protagonismo negro. E até a gente pode pegar um dos seus vídeos recentes no Omelete, por exemplo, que é o que você fala do horror noir, ou o vídeo que você soltou falando sobre vingança e castigo, que são vídeos que o protagonismo negro está presente, né? Essa narrativa ela existe, mas ela incomoda. E isso tem martelado muito na minha cabeça, assim, do porquê incomoda ainda. Se existem essas pessoas que são tão boas assim, que naquele momento, eu acredito, incomodava. Se a gente pegar o meu outro lado, que é o lado do esporte, sempre tem um negro que faz algo surreal e parece que ele precisava realmente fazer aquele algo surreal. Ele não precisa só ser o melhor no esporte, ele precisa construir uma escola e dar bolsas de estudo para milhares de crianças para alguém falar, não, ele é realmente o melhor no esporte. Ele não precisa só ser o melhor no esporte. Tem que ser o melhor em tudo, ser um cara super altruísta, né? E não se cobra isso de pessoas não negras. Pessoas não negras estão aí fazendo festa na pandemia, ganhando milhões e só consumindo para si mesmo e ostentando, e tudo bem. Agora, o negro não. Aí o negro, se é um cara como Emicida, que além de ser um artista absurdo, tá ganhando dinheiro e tem uma marca incrível de streetwear, esse cara também tem que provar por que ele está cobrando X pelo moletom dele. E ninguém cobra isso daquela outra marca da influencer branca que tá fazendo igual, sabe? Isso. O negro tem sempre que estar contra a partida social, mostrar de onde veio. Essa cobrança, cara, não tem outro termo não, Diego, é racismo, cara. Sabe por quê? Porque ninguém estranha, trazendo lá de novo o link pro filme que você trouxe, né? Ninguém estranha, a gente não estranha durante anos filmes com elenco totalmente branco. Isso é o normal para as pessoas, é o default. Pensou nisso, pensou em default. Tanto que você coloca o termo homem, bebê, mulher num Google da vida
vai aparecer como normal uma foto de pessoas brancas. Aí quando vem um negro, você acha estranho, ou para vir um negro, você tem que colocar homem negro, bebê negro, entendeu? Então isso é a falta de normalização. Tal ponto que quando vem um filme com um elenco totalmente negro, as pessoas falam, cara, isso é um racismo reverso. Nossa, mas isso é um mimimi, isso é um exagero. Que estranho um monte de negro num filme, por que é estranho e um monte de branco não é? Isso é racismo, cara. Isso é realmente ter uma prática que é consciente e inconsciente de achar que o normal é ter um monte de pessoas brancas e se você é um pouquinho liberal, legal ter um ou outro negro, um ou outro indígena e tal, entendeu? Porque eles acham que existe realmente essa posição de supremacia branca, em que os brancos são normais e você pincelar com um negro ou outro seria o racional para eles. E quando se fala em Brasil, principalmente, isso é completamente anormal. Porque o normal, se tudo fosse certo, se o mundo fosse correto, era a gente ter novelas repletas de pessoas negras, eventualmente uma pessoa branca. Porque nós somos 56% da população, cara. Você pega, nós somos o segundo país do mundo com a maior população negra, cara. Então era normal a gente parecer com algum país da África, por exemplo, que tem nas suas produções cinematográficas uma quantidade gigante de pessoas negras nas telas, e nós não temos. Por quê? Porque nós somos um país racista, né? Um país que quis embranquecer a população, um país que realmente tentou a higienização dos negros e que tem muita indisposição e muita dificuldade em reconhecer a nossa grandiosidade numérica, importância cultural e que é necessário que, se for comparativamente, nós estejamos em maioria, inclusive nas produções daqui, né, cara? Então, realmente é racismo. A gente vê nos comentários, quando eu faço um vídeo como esse. Pô, mimimi, o que você já vai falar? É só um filme. Por que tem que trazer a questão racial pro assunto? Cara, é impressionante, assim. Não, isso é muito impressionante. Na sua fala, você falando dos filmes, me lembrou muito quando o Jordan Peele falou que não teria protagonistas brancos nos filmes dele. E aí todo mundo vinha, não, olha só, olha o racismo reverso. Esse cara não sabe fazer cinema, ele vai falir. E essas coisas assim, e o cara é um cineasta maravilhoso. E falando de Vingança e Castigo, na minha opinião, o melhor filme do ano. E eu quero ver alguém me provar o contrário ainda. Meu Deus do céu, filme incrível, cara. Filme muito, filme muito, maravilhoso. Muito bom. A expectativa foi batida ali. Eu tava expectativa há um ano, desde que a Netflix anunciou, né? E só considerando que viria daquele elenco, que tem Jay-Z por trás da produção, eu pensei, cara, não pode vir pouca coisa aí. E agora eu já sou o cara que tá esperando o próximo filme do James Samuel, né, cara? Se o cara se lançou com esse, o que vem agora, né, cara? Sim. Inclusive, já que a gente está falando dele, eu não sei se você viu essa referência, mas o nome do trem do filme é Chadwick Boseman. O nome do trem? Eu não vi isso, cara. O nome do trem é C.A. Aparece Boseman. no trem. Que maravilha. Cara, tem muito link, assim, tem algumas piadas muito mais evidentes, como The White City, lá, aquela cidade que tudo é branco. Mas essa daí eu não tinha captado. Vai ter. Cara, vou rever novamente para catar outros eventuais easter eggs ali que deve ter, sabe? Aparece numa hora que eles estão andando, assim, aí tem um detalhe da lateral do trem, aí tem uma C.A. Boseman, e o nome do Chadwick é Chadwick Aaron Boseman. Que demais. Então, é maravilhoso. Quem não assistiu ainda, por favor, faça esse serviço, porque eu já assisti 8 vezes e eu vou assistir de novo. É isso, daqui a pouco eu decorei as falas do filme. Vou começar a assistir em outros idiomas, para não ficar repetitivo. O filme é incrível, é incrível. Mas, Ale, ainda nesse assunto sobre o protagonismo negro, assim, eu queria entender, até puxando para o cinema, quando que isso mudou, assim? Se é que teve essa mudança de falar, olha, precisamos colocar mais negros em papéis no cinema, assim. Você consegue puxar da sua memória um filme que marcou isso? Consigo, sim. Cara, eu vou falar, é importante que eu deixe bem claro sobre a perspectiva do cinema norte-americano, tá? Quando a gente chega em Brasil, a gente não tem nenhuma indústria cinematográfica. É muito difícil você criar uma linha e dizer, a partir de agora temos um cinema negro frequente. Não. A gente tem eventuais realizadores com uma certa frequência, Sabrina Fidalgo, Jefferson D, os mais expressivos. No mais, é aquele trabalho terrível de arrecadação para conseguir realizar um filme num cenário ainda mais independente, desprovido de Estado. Mas então eu vou falar sobre a perspectiva
norte-americana, né? E nem vou para realmente outros países, porque esse meu desenho e que eu acompanho realização e que vai acabar influenciando em outros países é muito da perspectiva de Hollywood realmente. O que acontece? Dos anos 20 aos anos 60, a gente tinha realmente uma parca presença de pessoas negras em filmes muito, muito pequenos que circulavam só em algumas comunidades negras, assim, sabe? E o negro, quando era filmado sobre um realizador branco, era daquela maneira, servil, animalizada, né? Inclusive nos filmes de gênero como horror, sempre demonizado, sempre como uma vítima rapidamente trucidada. O que acontece? A partir dos anos 70, com os movimentos civis, Panteras Negras, Martin Luther King, luta pelos direitos civis, a arte também representa isso. Representa na música, Justo. principalmente com a Motown, com Marvin Gaye, com todos esses nomes que trazem a riqueza e a grandiosidade musical negra, mas no cinema isso acontece através do Blaxploitation, que é um movimento de reafirmação, de afirmação da grandiosidade negra também. E ali é uma indústria, é tão grande o poder de organização que os norte-americanos têm, que eles têm isso muito claro, do tipo assim, cara, eles não querem nossa obra, vamos construir a nossa indústria e vamos nós nos consumirmos, né? Um pensamento que vem para o Brasil muito recentemente através do termo Black Money, assim, a gente fazer girar, ter as nossas próprias empresas produtoras nas mais diversas áreas. Nos Estados Unidos, há muito tempo, você tem a BET, né, o Black Entertainment Television, focado em programação negra. Mas o cinema, anos 70, Black Exploitation. Programação negra, criação de cinema em muitos gêneros, é importante falar, com trilha sonora dos grandes nomes da Motown, da Soul e do Funk. Então você tem ali horror, tem comédia, tem os filmes mais erotizados, tem ação, tem tudo aquilo. Isso fomenta o cinema, só que ainda é um cinema sectarizado. Os negros, basicamente, são quem consomem aqueles filmes ali. E olha como é louco. É preciso que aconteça em 1989 um cara como Spike Lee, com Faça a Coisa Certa, para dar início a um cinema comercial norte-americano. A partir Spike Lee é dali, maravilhoso. as coisas começam a acontecer de verdade. Então, a partir daquele momento, o Spike Lee lança isso e se vê o resultado comercial que aquilo tem, e aquilo começa a dar abertura, então, para a produção mais sistemática dos negros produzindo em Hollywood, né, cara? Então, é muito louco, né? Esse é o início de um processo que vai normalizar e ter um pouco mais de presença de pessoas negras. Mas sempre tendo o Spike Lee como esse grande ápice, esse grande nome que realiza até realmente a partir dos anos 2000 você ter mais presença, outros realizadores e principalmente nomes de estrelas, muitas delas lançadas nos filmes do Spike Lee, começarem a fazer aparição em outros filmes de realizadores brancos. Mas o Spike Lee é o início de tudo realmente. É por causa do Spike Lee que a gente vai ter depois todos os outros diretores incríveis que a gente cultua hoje, né? Pro Spike Lee que a gente vai ter Ava DuVernay, Jordan Peele, Barry Jenkins, Ryan Coogler, etc. Mas o Spike Lee é o começo de tudo, cara. Não, é recente, né? Eu tinha 10 anos de idade. E eu vou te falar, hein, que Spike Lee é muito próximo da sua versão do que é a minha versão, que é essa pessoa que quer... Eu apaixonado por falar de muita coisa, é o que quer expor muita coisa, é o que quer falar das paixões. Porque o Spike Lee fazia comerciais de tênis, é o cara que está em todos os jogos do Knicks, paramentado de azul e laranja, e é uma figura fantástica nos jogos. É um cineasta cabuloso. Nossa. E sempre quando tem a chance de falar, tá falando sobre política, tá falando sobre meio ambiente, tá falando sobre tudo. Não tem papas da língua, é sobre isso, conquistar uma autoridade tamanha que ele pode falar livremente de coisas que ele acredita e ajudar a mudar um pouco o sistema cultural e social do lugar em que ele tá, né, cara? Não, Spike Lee, ele merece um busto ainda, ele merece um busto. Se ele tivesse passaporte brasileiro, sei lá, Academia Brasileira de Letras, alguma coisa assim, sei lá. Não, ele precisa de... Precisamos proteger Spike Lee. Que homem, total, que homem. Muito, muito. Mas, Ale, e aí tem um ponto que agora talvez seja uma pergunta que não que a comunidade negra faça, mas é que a comunidade branca faça. Eu queria muito ouvir a sua resposta para isso, que é o quanto que esse protagonismo negro é necessário. Porque
pode parecer pequena essa pergunta, e não me entenda mal, mas é porque toda vez que aparece um protagonista negro, toda vez que anunciam, o fulano vai aparecer no filme tal, na série tal, a impressão que eu tenho nos comentários é sempre mais um. Sabe? Nunca é tipo, nossa, olha o trabalho desse ator, dessa atriz, desse diretor, olha a pessoa que está por trás da trilha sonora. Nunca é algo sobre o trabalho, é sempre algo tipo, mais um. Pois é. Cara, isso se conecta muito com o que eu respondi anteriormente, assim, é sobre não achar normal que essas pessoas negras ocupem esses lugares. São lugares tidos como de elite. No fundo, há um medo de se perder um protagonismo branco, de que os negros realmente dominem tanto esses lugares que os brancos se sintam tolhidos, né? Então é sobre esse medo, que é um racismo, de não querer que as pessoas negras estejam em lugares de destaque, né? Aqueles liberais hipócritas vão dizer, não, beleza, ele pode estar até aqui, eu tenho até amigos negros, mas quando você começa a se destacar, e o negro, né, na vida social é um médico bem-sucedido, mais bem-sucedido do que o meu filho branco que eu mandei para a Europa, isso incomoda demais as pessoas. Da mesma maneira que vai incomodar quando você tem isso. Como assim esse negro é um galã da novela das 8, Lázaro Ramos? Como assim? Isso não é o normal. Sua estética, seus fenotipos não são o normal para mim, não é europeu. Então é esse estranhamento que é um racismo, que é essa incrustação, essa noção clara de que nós somos inferiores, de que a superioridade estética, moral e intelectual é branca. Então não se suporta a ideia do negro nesses lugares de elite, ganhando os grandes prêmios, estando como protagonista, sendo o ganhador do Oscar, do que for, assim. Então eu me lembro muito de quando Moonlight ganhou de La La Land, assim, no Oscar, e deu aquele erro no palco. Tu lembra disso, cara? Eu adorei aquilo. Eu adorei de um jeito. Primeiro porque La La Land é um filme que, de cara, antes de Oscar, eu detestei, assim. Eu não consegui assistir, eu não consegui terminar. Desculpa. Um pastiche de colagens musicais que outros grandes filmes já fizeram, sabe? Se você quer ver um grande musical, vai ver Cantando na Chuva. Cara, o que tem de cenas recortadas ipsis literis ali não tá no gibi. E aí fica aquela comoção absurda, né? Nossa, essa reconstituição de um clássico musical e aquela emoção louca por La La Land e um filme incrível como Moonlight sendo subestimado daquele jeito. E aí quando ainda acontece aquele ápice de o cara anunciar lá, não, quem ganhou o melhor filme do ano é La La Land. Não, peraí, erramos, foi Moonlight. Eu fiquei maravilhado. É disso que eu falo, imagina o queixo dos caras caindo no chão, assim, tipo, não pode, não pode. É sobre isso, cara, é sobre não aceitar isso até que se torne uma normalização. É um processo que eles não querem que aconteça, que a normalização aconteça, que não se pense duas vezes e que não se precise criar, né, a anotação negro, negra, quando você quer trazer uma pessoa específica para um papel X. Porque isso acontece, infelizmente, né, nos comerciais, nas produções diversas, assim. Sim. Você precisa de um homem aqui para esse papel. Vamos lá, e o default é trazer uma pessoa branca. Se você traz um negro, aquilo gera um estranhamento, ou então se questiona, não, mas eu não pedi o negro. Ué, mas você não pediu também um branco? Então é isso, cara. É ser tão normal que a gente tá falando do homem universal, da mulher universal, sabe? Então é muito a partir disso, assim, a nossa busca. Boa, boa. Mas vamos falar mais. Eu quero trazer mais agora, que eu adorei essa sua fala, inclusive. Eu queria ouvir isso de você, porque para mim você é uma referência, então estamos aqui e ouvir isso é importante. Mas eu queria trazer para algo também que é muito presente aqui no Silver Disses, que sempre quando eu faço alguma análise de algum filme, série, quadrinho, enfim, eu sempre falo muito das alegorias. Né? Eu sempre trago isso, tipo, isso aqui é uma alegoria de tal coisa, ou, enfim, é uma representação de tal. Se você parar para pensar assim, sempre tem isso, e eu acho que na cultura isso é muito presente. Mas quando a gente pensa na cultura de maneira geral, a falta de representatividade também não é uma alegoria da nossa realidade? É uma consequência, cara. É uma consequência, porque uma alegoria ela é uma solução buscada intencionalmente.
A falta de representatividade é uma consequência estrutural da nossa sociedade, de algo que foi se constituindo a tal ponto que você nem precisa, às vezes, pensar conscientemente para que ela aconteça. Você nem precisa pensar muito conscientemente para que seja difícil você ver pessoas negras em filmes realizados e protagonizados por pessoas negras. É uma consequência da estrutura social que foi se criando, né? É diferente dessa alegoria que vai ser essa busca intencional de criar uma metáfora, de criar algum elemento que vá se conectar ao que você quer representar, né? Então é muito, acho que sob esse ponto de vista, assim, a nossa falta de diversidade, a falta de pessoas negras em posição de poder é uma consequência estrutural. Nossa, e eu fiz essa pergunta e na hora me veio o final de Madrugada dos Mortos de Jorge Romero, que é uma alegoria que não foi intencional, né? Uhum. Que até no seu vídeo, quando você fala do horror noir, você também fala sobre isso, né? Que o ator principal, ele era simplesmente o melhor ator que fez o casting, e aí no final ele acaba sendo morto por um grupo de fazendeiros brancos, então... Exato. E não é nada intencional. Se fosse o melhor ator, fosse um homem branco, ele no final seria morto por um grupo de fazendeiros brancos, mas... É isso. Na hora que eu fiz a pergunta, me veio isso na cabeça agora. Foi total, uma alegoria que não era alegoria. Mas ó, eu tô tentando aqui, eu tô me sentindo no Provocações mesmo aqui. Meu Deus do céu. Mas, Ale, e aí quando a gente fala dessa representatividade, e eu acredito que você consiga enumerar muito mais nomes do que eu, mas se a gente pensa num primeiro momento, e até falando de alta aqui agora, a gente pode citar o James Samuel, mas sempre vai vir uma Ava DuVernay, vai vir Spike Lee, vai vir um Lázaro Ramos, vai vir um Emicida, e aí a gente começa um Jordan Peele, e pelo menos para o grande público, os nomes não vão além disso. Quando a gente fala dessa representatividade, desses grandes nomes, desses grandes pensadores, se resumem aos mesmos nomes, assim, eu acho... Eu queria, até porque eu sei que você vai conseguir me trazer muito mais nomes do que eu conheço, porque eu sei que você é muito mais ligado ao cinema do que eu, nesse sentido, e eu queria perguntar isso para você, até para quem está acompanhando a gente, poder falar, nossa... tem tal pessoa, para conhecer outros nomes. Eu acho que é isso, assim, de ter um checklist de novas produções para tentar acompanhar nos próximos anos. Sim, sim. Cara, tem muitos nomes surgindo, obviamente, mas eu não sou o cara de realmente fazer aquele name dropping, assim. Mas o que eu acho que é fundamental, que é um movimento que está acontecendo, e que para mim ele é o precursor dessa entrada de novos nomes no cinema norte-americano, é principalmente isso que eu falo, o momento que você conquista uma autoridade tamanha, seu trabalho é indiscutivelmente excelente, que você naturalmente abre a porta para outros nomes. E os nomes mais recentes que eu adorei ver, o primeiro um pouco neste modelo, 2 nomes nesse modelo e um outro não tanto nesse modelo, são de 3 mulheres. A gente tem o Jordan Peele, que conquistou um respeito absoluto de crítica, de público, etc., nos Estados Unidos, quando ele se torna um produtor e produz uma série chamada Lovecraft Country na HBO, ele faz o quê? Ele chama uma mulher incrível, com um trabalho maior de direção de uma série naquele momento, que é a Misha Green, para ser a diretora, para ser aquela mulher que vai realmente pensar o que é aquela série. Isso é demais, e isso é abrir as portas e fazer com que ela, a partir dali, mostre sua excelência e a partir dali produza o que quiser. Ela acabou de assinar, por exemplo, com a Apple TV agora, né? A Apple TV Plus. A HBO não quis fazer uma continuação de Lovecraft Country, por mais que ela tivesse ideias para uma segunda temporada, e ela assinou um contrato de 3 anos com a Apple TV Plus e vai lá dirigir o que ela quiser. Um outro grande nome, trazido também por Jordan Peele, principalmente, é o da Nia da Costa, uma mulher que dirigiu uma maravilhosa nova versão de Candyman, né, e uma diretora incrível, consegue trazer questões sociais para um filme de 82,
E a Nia da Costa tá aí, vai ser a nova diretora de um filme da Marvel, a primeira mulher negra diretora de um filme da Marvel. Aí você tem que fazer a matéria com todo esse aposto, toda essa informação, mas é um fato, e esse fato tem que ser repetido até se naturalizar e não ser mais um, para que tenham tantas outras, né? E a outra, cara, outra diretora, por isso que eu sou fascinado com essas mulheres e as mulheres de atuação também, ela tá muito conectada a uma atriz e produtora que eu admiro muito e que foi fundamental para que ela ganhasse o destaque que ela tem, que é uma mulher chamada Melina Matsoukas, que ela é uma diretora, ela começou dirigindo muitos clipes para Solange, Beyoncé, etc. E ela se tornou a diretora principal da série Insecure, que é uma criação da Isha Ray, uma série que tem na HBO. A Isha Ray é uma série que ela produzia de maneira independente no YouTube. Eu fiquei arrepiado, assim, só de você citar Insecure. Confessions of... esqueci o nome da série original, mas deu início ao que seria o projeto de Insecure, que é uma série que eu gosto demais, e é uma série que normaliza muitas pessoas negras, uma série sobre realismo, pessoas negras vivendo, alcançando, amando, etc., sem necessariamente aquelas questões profundas de negritude, que não vai ter questões de debates profundos sobre escravidão, mas aí que tá, as questões negras vão estar ali sendo tocadas de maneira muito natural, e é muito isso Sim. que eu busco, sabe? É muito mais isso do que uma série dolorosa e mal feita como a Dan do Prime Video, né? Que mesmo sendo produzida por uma mulher negra, que é a Lena White, é uma série completamente errada. De 10 diretores da série, são 9 homens brancos e uma mulher negra. É uma série horrível. Enfim, mas a Melina Matsoukas é essa mulher que dirige essa série incrível e que acabou de dirigir seu filme de estreia, Queen and Slim, que é uma coisa formidável também. Então, para mim, essas 3 mulheres são os grandes nomes a se observar, porque elas realizaram filmes, séries incríveis e vão fazer muito mais, assim. Então elas dão prosseguimento e estão muito contemporâneas desses nomes também, que são pessoas muito novas. Ava DuVernay, esse portento que essa mulher é como diretora, como produtora, o Barry Jenkins, o Ryan Coogler, é uma gente incrível que tem 30 e poucos anos, cara. Então são esses os nomes a se buscar e se admirar muito no cinema norte-americano e ver com quem eles estão conectados, porque vão sempre estar alçando gente nova, como um James Samuel também, que é um cara que vem da produção musical, de clipes, né, de documentários musicais, enfim, essas pessoas estão ditando muito para mim essa nova estética, e obviamente, cara, eu acho que um cara que é um nome gigante meu estudo, que é um cara que eu admiro, inclusive sem querer realmente ousar me comparar nesse sentido, mas para mim ele tem essa característica, né, desse como é que é o nome desse homem múltiplo, que é o Donald Glover, né, cara? Um cara que é um cantor, um músico incrível, um ator sensacional, um diretor, um roteirista, realmente um produtor que nos deu Atlanta, que é uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. E o Donald Glover tem uma inteligência absurda, assim, para construir metáforas visuais, narrativas, atuar e trazer na música também o seu olhar sobre a sociedade. É essa gente aí que eu admiro demais, assim, cara. Não, e a influência dele é gigante. Se não fosse ele, não teríamos uma versão do Homem-Aranha Negro, por exemplo. É Também uma das tem isso. lendas por trás do personagem, né? Fica aquela entre ele e o Barack Obama, mas estamos aí. Mas existe o teste dele para o filme do Homem-Aranha, que é justamente isso. Ninguém colocou no teste, tipo, queremos um homem branco. E era um homem, e aí ele foi lá fazer o teste. Ele foi lá fazer uma campanha também, né? Ele fez uma campanha digital para fazer com que houvesse esse pedido por ele nesse papel. Realmente alguns problemas de questão de idade, etc. ali, mas ele acabou servindo para, principalmente, incensar a necessidade de nós termos o Miles Morales, né? Então ele surge como esse tio ali num primeiro filme, e a gente depois tem essa força que é o Miles Morales agora, sendo essa presença fundamental aí no MCU também, né? Não, estou torcendo para ele aparecer no live action, inclusive. Mas deixa eu te Também falar, você citou, eu entendi que você pegou cineastas, diretoras, né, mais jovens, mas eu estava aqui, ele vai falar da Regina King agora.
Ele vai falar da Regina King agora. Não, vai ser a última, vai ser cara, a última. Tem certos nomes que é Howard Concur que eu até nem... Sabe, já tá na cabeça das pessoas. Regina King, atriz maravilhosa, ganhadora de Oscar, uma mulher incrível, e teve essa estreia maravilhosa com Uma Noite em Miami, também é um nome que eu espero. Incrível. Mas, cara, eu gosto tanto da atuação dela, que ao mesmo tempo que eu tenho essa espera por saber o que ela vai realizar como diretora, mas eu fico muito mais na expectativa de, cara, o próximo papel dela, qual vai ser, sabe? Porque depois de Watchmen, a gente assistir ela num filme como Vingança e Castigo, é demais, assim, o que ela faz. E pra mim ela é esse nome, porque tu falou assim, tá, quem são esses nomes mais novos, assim. Ela pra mim já é um horror concura, uma mulher que tá quase no nível de um Denzel Washington, assim, sabe? Um grande nome realizador. E, aliás, Denzel Washington, quando se atreve a brincar de diretor também dá show, né, cara? É um cara gigante, assim, né? Então, esses nomes aí eu nem trouxe, porque realmente eu acho que já são muito mais mainstream. Eu queria trazer esses nomes mais novos. E essas meninas aí de 30 anos recém-feitos são um portento, assim, pra gente observar a carreira mesmo. Eu tô contigo de colocar Regina King ao concurso ali na mesma prateleira do Deus Denzel. Eu tô contigo. Eu fecho com você esse argumento, porque sem sombra de dúvidas, ela em Watchmen, One Night Miami, tudo que ela coloca a mão, meu Deus, ganhou Oscar, tem Emmy, enfim, né, é um outro, tá numa outra prateleira. Sim. Mas, Ale, em todas as nossas falas, eu estava esperando o gancho para eu trazer a Casa Black. Opa. Eu estava esperando ali, porque eu queria conseguir colocar no meio dessa fala, mas, de qualquer maneira, você trouxe, quando você estava falando das cineastas, você, no último nome que você cita, você fala, é uma pessoa que trouxe outros nomes. Sim, né? Jordan Peele faz isso, né? E aí, então, quando a gente fala isso, a gente está falando de comunidade. E quando eu penso na Casa Black, eu penso em comunidade e é algo que nas suas falas é realmente muito presente. Quando a gente fala de black money, é algo presente, de pessoas negras consumirem produtos e conteúdos de produtores, de empresas que são geridas por pessoas negras. Quando a gente, de pegar uma referência muito simples em Vingança e Castigo, que a gente falou muito aqui, Redwood é uma cidade de negros. Então, isso é presente até na história. E a gente está vivendo um momento disso aqui. Eu e uns amigos, inclusive o Edu do Perhaps, o Marcílio do programa Freestyle, a gente vive falando sobre isso, assim, de consumir conteúdos de pessoas negras, de produzir para pessoas negras. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a Casa Black. Beleza, cara. A Casa Black é um resultado prático de tudo isso que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, sabe? Essa personalidade de homem vitruviano, assim, com muitos braços, é a Casa Black. A Casa Black começou lá num primeiro momento como nome que eu dei pro meu CNPJ. Eu precisava ter um nome fantasia pro CNPJ. Pensei, tá, esse lugar, essa casa, onde todos as minhas criações negras estão ali. E desde aquele momento, ótimo, eu já tinha em minha mente, assim, cara, eu escrevo livros, eu faço vídeos, eu faço podcast, escrevo os artigos. Então, eu pensei, uma hora eu queria reunir isso no mesmo lugar. Muito aquela lógica lá de gigantes americanos, de Jay-Z, etc., que criam suas empresas, o próprio Donald Glover também, com suas produtoras e tal, de reunir tudo sob uma mesma casa em algum momento. E aí começaram a vir os trabalhos de pubs, etc., e que as coisas foram dadas em nota fiscal pela Casa Black, trabalho de curadoria, trabalho de palestra, etc., Casa Black. Em determinado momento eu pensei, eu queria construir isso mais como um hub, um birô de conteúdo, coisa de onde saia todos os outros produtos realmente autossustentável, porque me frustrou muito e me frustra a limitação algorítmica que as redes sociais nos dão, né? Principalmente para as pessoas negras, que a gente sabe que há o racismo algorítmico e naturalmente também há aquele que pesa número de seguidores, presença de outros gigantes que te atropelam em diferentes redes sociais e fazem com que seu conteúdo não chegue às pessoas que deveriam chegar. Então, nesse processo de sempre ter a Casa Black como uma empresa e pensando para onde ela podia ir, eu fiz uma imersão com uma empresa que me convidou para desenhar um produto, que me observou nas redes sociais e viu,
cara, a gente tem potencial para fazer um produto. Vamos fazer uma pesquisa, uma imersão e identificar que produto é. Será que é um livro, um e-book? Será que é um curso? O que é? E eles notaram que havia essa característica de comunidade nas minhas redes, mesmo estando no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Medium, no Facebook, no TikTok. É um tipo de conteúdo que eu faço que é essa troca, que há ali um processo de busca de ascensão pessoal e intelectual, né, de trazer produtos culturais, trazer conhecimento, conectar com outras autoridades negras em seus diferentes temas e trazer para uma conversa, né, cara? Coisas que eu me orgulho demais é de mediar mesas de estrelas gastronômicas, por exemplo, para falar de chefes que estão recuperando a cozinha africana. Imaginar um lugar onde eu pudesse trazer todas essas conexões, colocar o meu conteúdo lá sem pensar que o algoritmo vai barrar de maneira ilimitada para as pessoas e ao mesmo tempo chamar outros criadores, outras autoridades negras de diferentes áreas para estar nesse lugar também, dando um curso, vendendo um livro, fazendo uma live e mais, chamar parceiros que eu fui conhecendo ao longo do tempo, marcas de produtos e serviços, uma marca de roupa afrocentrada, um restaurante de comida africana, trazer essas pessoas ali para dentro também para oferecer esses produtos e serviços com descontos, com bônus, isso tudo me brilhou os olhos. Então eu comecei a pensar, cara, isso tem que ser uma comunidade real. E aí o que acontece? A ChatPay entrou em contato comigo, que agora se chama Hubla, e é uma empresa gerenciadora de comunidades no Telegram ou no WhatsApp. Então, no dia 20, a Casa Black se lança como essa comunidade no Telegram, que é uma comunidade mesmo, não é um canal, é um lugar para as pessoas interagirem, fortalecer o nosso network e a gente ter conteúdo afrocentrado diário ali, conteúdos meus e de pessoas que eu vou convidando, que eu vou chamando de embaixadores, que eu vou chamar um perito para falar de literatura negra, outro vai falar de história da África, a outra pessoa vai falar de autocuidado negro. As pessoas vão estar ali diariamente se conectando com alguns especiais semanais e mensais. Pô, essa semana aqui a gente vai ter uma série de 3 vídeos pré-gravados de alguém que ia falar de afrofuturismo. Tá aqui para vocês, né? Agora eu consegui um bônus aqui que você tem 35% de desconto na Coave, que é uma marca de roupa africana maravilhosa, que é parceira minha. Então é esse tipo de coisa, uma comunidade constante de conversa de troca e principalmente esse network de pessoas que vão estar ali se ajudando e eventualmente se conectando para criar outras soluções, marcas, serviços, negócios, dicas de emprego, do que for. Porque o negro precisa muito disso, desse lugar de fortalecimento mental e prático, de um lugar onde a gente possa falar das nossas dores, nossas alegrias, e ao mesmo tempo tá ali se fortalecendo. Olha que foda isso aqui, olha esse filme aqui. E as pessoas também se tornam emissoras e criadoras de conteúdo ali dentro. Dão as dicas, me falam assim, Ale, por que tu não faz um vídeo sobre isso aqui? Faz um podcast sobre a história da Estação Primeira de Mangueira. Eu vou fazer um podcast exclusivo, vai estar ali dentro, sabe? Eu vou fazer um vídeo pro Omelete, eu vou perguntar, cara, o que vocês acham disso aqui? Como é que tá esse vídeo aqui? Vocês vão ver em primeira mão. É esse tipo de troca. Pô, tem um curso aqui que eu consegui descolar de, sei lá, formação digital para pessoas negras. Vai ser ali. E assim que as marcas também maiores quiserem estar junto, apoiando e fazendo, sei lá, um trainee para pessoas negras e estar ali dentro, vão estar também. É esse grande lugar, essa grande casa, onde realmente eu vou com gosto diariamente estar ali conectando, entrando em vídeo, em áudio, em texto, em links, para trazer conteúdo e chamando gente, até o tal ponto, isso já é um projeto, que a gente tem esses eventos também presenciais. Porque muito antes disso, meu sonho foi esse. Fazer grandes eventos presenciais com pessoas negras, de excelência, gente negra no palco, sem que eu nem precise dizer, olha, não é o estrelas negras no nome do evento. É só estrelas. Coincidentemente, são só pessoas negras. É só uma coincidência. Quando tem um monte de pessoa branca, ninguém estranha, né? Mas então eu quero muito fazer isso, lançar futuramente os meus livros também pela Casa Black, by selo editorial, né? Então é conectar todas as entregas possíveis, assim, é um grande desejo meu e é para onde as coisas estão se caminhando, sabe? Eu já tô ansioso, É isso, porque para você que tá vendo esse vídeo agora, ou ouvindo a gente, eu tô gravando, nós estamos gravando aqui no dia 16, e aí dia 20 então vai sair, mas o vídeo sai no final do mês, está saindo agora no dia 28, então já saiu, e eu já tô ansioso de agora. E outra coisa que é fundamental, que eu esqueço de falar, mas não poderia esquecer nunca, assim,
A Casa Black tem uma assinatura, um valor baixo, um valor mensal, que pode ser trimestral, anual, e quanto mais longo para essa assinatura, mais descontos você tem. Sim. Mas o mais importante, parte da assinatura de todos os membros, todos os meses, vai ser direcionada para uma entidade afrocentrada. Então, realmente é pegar parte daquilo ali e decidir até, eu quero criar um sistema de decidir em conjunto, fazer uma votação, trazer alguns nomes mês a mês, ó, a gente está aqui analisando que tal esses 3 nomes aqui. Esse aqui atende crianças periféricas, esse aqui está atendendo pessoas velhas que foram tiradas de casa, enfim, vários modelos de empresas assistenciais, de entidades assistenciais negras, para todo mês destinar parte do lucro para essas empresas. Eu acredito muito na contrapartida social. Eu falo muito assim que essa minha busca não é uma coisa desmedida, egocêntrica. Eu só quero criar autoridade para poder fazer mais, assim. Eu quero muito conseguir ter tanto conhecimento, prestígio, que confie em mim, para eu conseguir conectar com uma grande marca de produtos eletrônicos, computadores, fones de ouvido, gravador, e eu fechar com eles e dizer que, beleza, vocês me dão 100 computadores, 100 fones de ouvido, 100 gravadores, e a gente, 100 microfones, e eu vou me juntar com outros 5 podcasters negros e a gente vai dar um curso de podcast para uma centena de jovens na comunidade. É isso que eu quero. Agora eu vou lançar meu livro ano que vem. Eu estou lançando um livro chamado, que está o nome provisório, de Negros Gigantes, que é a biografia das histórias que eu conto no Negro da Semana, encadeadas com a minha história. E a gente já conversou na editora. Parte desses livros a gente vai ter uma contrapartida social. Tanto presentear pessoas periféricas que teriam menos essa leitura, quanto criar rodas de conversa e tentar fazer o máximo possível um trabalho de potencialização, imersão naquelas histórias, para que essas pessoas possam ter esse livro abraçado e dizer e sentir que elas podem ser mais a partir daquilo ali, sabe? Então, a Casa Black, quero que tenha eventos mensais aí, quando, né, o mundo estiver melhor, que vão ser desde happy hours com um músico negro tocando, até realmente uma palestra ao vivo de alguém, conectar pessoas, estar em lugares afrocentrados e realmente poder potencializar através dos vários entregáveis que a nossa cultura negra tem, né, cara? Sem dúvida. E Ale, agora você está na minha lista de pessoas que eu quero abraçar quando for possível. É isso. Obrigado, fico muito lisonjeado. Tamo aí, vamos se Caramba. abraçar e vamos tomar um drink juntos aí para comemorar quando tudo estiver bem. Não, está chegando esse momento. E eu falo isso porque a sua fala é algo que eu defendo muito, assim, eu gosto muito dessa. Eu fui criado no esporte, então eu gosto muito disso, do giving back, né? Eu sempre aprendi isso. Desde o começo dos meus treinos. Se eu tô treinando com essa bola, eu posso, assim que eu puder, eu tenho que entregar essa bola para uma outra pessoa, e essa pessoa ter a mesma experiência que eu estou tendo, e é isso. Sim. É isso. Eu tô muito feliz com a sua fala, inclusive. E ó, eu vou, já que você falou que as pessoas falam, fala sobre isso, fala sobre aquilo, já vou sugerir aqui, então, fale da tia G da Vila Matilde. É isso. Depois eu te passo todas as informações, que a tia G, ela foi a fundadora do primeiro bloco de carnaval de São Paulo, que é o Chorões da tia G. Cara, eu adoro descobrir essas personalidades, assim, pessoas que estão fazendo acontecer nas suas comunidades, tem uma importância gigante, às vezes local, cuja história as pessoas precisam conhecer, sabe? Outro dia eu descobri uma mulher que também, durante a pandemia, no Morro do Alemão, tá fazendo marmitas, entregando para as pessoas diariamente, conseguiu uma ajuda de custo de empresa, conseguiu aumentar a produção dessas marmitas diárias, e gente que vai lá e faz acontecer, sabe? É muito Black Power real, assim. Então você vai adorar conhecer a história da tia G. O pessoal que acompanha os conteúdos do Silver Disses já cansou de me ouvir falar ou do bloco ou do Ponto de Cultura, que inclusive a gente tem um grupo de leitura sobre quadrinhos, né, de incentivo à leitura, dentro do projeto social do bloco, e aí eu sou o tutor desse grupo, né? Então eu que promovo as leituras, inclusive a leitura do nosso próximo encontro é Jeremias Alma, inclusive. Então, tá. Eu vou te falar mais da tia G agora. Ale, mas para a gente poder fechar,
gente poder fechar essa nossa aula, eu sempre fecho com aquele momento que eu falo. Que nada, eu aprendi horrores conversando com você hoje. Mas eu sempre, apesar que você já falou de vários projetos, mas vai que tem algum que você ainda não falou, eu gosto de terminar com uma leve brincadeira, falando que é aquele momento que se você tiver um chevetinho parado na sua garagem, você pode vender aquele chevette agora. Se você está fazendo algum quitute para vender está fazendo trufa, cone de chocolate, sei lá, agora é o momento de você vender a sua arte ali. Não, beleza, cara. Cara, na verdade, a minha menina dos olhos no momento é a Casa Black, porque ela é como um funil para onde eu direciono tudo que eu tô fazendo, assim. Realmente os projetos correlatos estão acontecendo, felizmente, cara. Meus trabalhos como criador de conteúdo, como publicitário, como escritor. Felizmente, esse foi um ano muito fortuito, assim, para mim. Só que a Casa Black, ela é a realização desse sonho, assim. Eu quero que muita gente acesse, conheça, se interesse, faça parte, porque os negros ascenderam através do aquilombamento, da união, da ascensão de um ajudando o outro. E a Casa Black é isso. Então, por isso que é preciso unir para realizar cada vez mais e para que outras pessoas possam ascender nas suas diversas escolhas. Que a Casa Black seja esse lugar seguro e confortável da gente trocar, aprender, crescer, realizar cada vez mais, fazer conexão, sabe? Para você saber ali ter um lugar onde você tem, cara, indicações, links, etc, sabe? Porra, quem é uma psicóloga negra vai ter indicação ali, alguém vai estar dando essa dica, sabe? Eu preciso de um fisioterapeuta negro, eu preciso de um dermatologista que entenda mais as peculiaridades da minha pele. Alguém vai indicar ali, essa ajuda. Da mesma maneira, pô, eu quero fazer um podcast sobre histórias africanas. 2 pessoas podem se unir ali dentro e começar esse projeto, começar a ganhar dinheiro. Não, quero fazer uma confecção de roupas afro que nasçam ali também. Então, Casa Black é o grande negócio que eu vou deixar de dica aqui. Por favor, acessem casablack.cc. Tem lá o formuláriozinho para você colocar seu nome e você vai ser avisado. Vai ter live agora de lançamento no dia 20 de novembro, ou nós já estamos vendo esse vídeo depois. Teve live no dia 20 de novembro para lançar oficialmente isso. Mas vai lá em casablack.cc, o site, é casablack.cc no Instagram também, no Twitter. Tem todas as novidades nessas plataformas para ficar ligado em quando as coisas vão acontecer. E obviamente o Ale Garcia também, @Ale Garcia, que eu também estou disseminando todo esse conteúdo aí. Ó, para você que assistiu ou nos ouviu, eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. E se você tá ouvindo, no seu agregador de podcast favorito, vai como hiperlink. Então tá lá, Ale Garcia Instagram. É só você clicar em cima, vai abrir o Instagram e todos os outros links e conteúdos dessa maneira também. Beleza? Ale... Eu não sei como te agradecer. É assim. Eu tô muito feliz com essa nossa conversa. E é realmente uma aula. E eu acho isso muito engraçado. Eu parei para o último vídeo que eu vi. Foi o vídeo falando de vingança e castigo. Sim. E aí eu vou cozinhar para minha filha, eu coloco algum vídeo e vou escutando e fazendo. Na hora que eu coloquei, eu falei, não, preciso parar para prestar atenção. É isso. É aulas. Eu preciso parar para prestar atenção. Não, é o Ale falando, pera. Aí eu escuto e depois eu vou fazer o que eu tava fazendo. Então, Ale, parabéns por todo esse trabalho, por todas as conquistas, parabéns pelos conteúdos que você vem produzindo e muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Obrigado você, Diego. Sempre um prazer poder estar em todos os lugares onde a gente possa espalhar e comunicar mais o que a gente tem feito, nosso propósito, chegar a mais pessoas, se conectar com pessoas incríveis. Então, um prazer, muito obrigado por ter me convidado para estar aqui. Não, e a gente vai fechar uma próxima data para ir só falar de cinema. E eu quero muito discutir umas teorias doidas com você sobre cinema. Enfim, em mais uma aula aqui. Tá, Lê? O convite já tá feito, a gente vai conversar também. Maravilha, cara. Vamos voltar a se conectar aqui, sim, em breve. Não, vamos sim. E para você que nos ouviu, nos assistiu até agora, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo ou podcast. Um abraço. Tchau, um beijo.